Gente, nós convidamos a enfermeira, a técnica de enfermagem Viviane Kizarnabai, para falar um pouquinho conosco sobre a manifestação que aconteceu ontem em frente à Câmara de Vereadores de Joinville. É isso mesmo. Afinal de contas, quais são as reivindicações dos servidores da saúde? Você pode contar um pouquinho para a gente? Viviane, primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite. A nossa produção estava passando na frente da Câmara de Vereadores, uma muvuca danada, cheio de gente lá na área. A gente foi logo curiosos como somos. Vamos lá perguntar o que houve. Qual que é o motivo dessa manifestação? Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite, Viviane. Boa tarde, Enio. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Ontem nós fomos lá para frente nos manifestar, porque justamente o prefeito passou para a Câmara um projeto de lei que altera a nossa contribuição e também a nossa previdência. E vem com tantas alterações que chega um momento em que a gente se pergunta assim, peraí, mas nem com base no INSS, na reforma que teve no INSS, vai ser colocado, vai ser pior que aquela? Então, peraí, o que está acontecendo? E, infelizmente, nós não conseguimos conversar com os vereadores. A representante do nosso sindicato conseguiu falar com o que Alisson. Que é o Sinseg, né? Isso. Conseguiu falar com o Alisson, que é o presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara, que vai analisar o projeto e depois encaminhar para a Câmara fazer a votação. E ela conseguiu uma rápida conversa com ele, mas, infelizmente, não há boas notícias. Ô, Viviane, normalmente a gente conversa com o sindicato, né? O sindicato sempre é muito gentil e atende a gente, claro, a gente ouve também os gestores públicos, a prefeitura. E hoje a gente está conversando com o servidor justamente porque a gente quer um ponto de vista um pouco diferente. Qual que são as preocupações exatamente dos servidores em relação a esse projeto que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores? O que vocês querem evitar que a Câmara aprove ou o que vocês querem apresentar de alternativas para os vereadores apreciarem? Certo. Bem, nós pedimos uma conversa com os vereadores. Na verdade, nós tentamos entrar na Câmara para nos manifestar a respeito dessa reforma. Na Comissão de Legislação, não houve possibilidade de fazer isso, porque, por conta da pandemia, né, eles restringiram a entrada de pessoas que não sejam da Câmara, que não sejam funcionários, e não conseguimos entrar. Bem, em 2019, quando não havia ainda a pandemia, eles entraram com um projeto para aumento da nossa alíquota de 11% para 14% para a contribuição do IPREVILE, alegando que havia um déficit atuarial. Esse déficit atuarial a gente discorda. Discorda porque foi perguntado ao Kogut, que é o nosso atuário pago para realizar o cálculo atuarial de dentro do IPREVILE. Nós perguntamos a ele se esse déficit atuarial seria sanado com o pagamento da dívida patronal da Prefeitura para com o IPREVILE, e aí então ele respondeu que sim, não haveria déficit atuarial e não haveria necessidade de aumentar a nossa alíquota. Hoje... Enquanto a gente vê as imagens ali da manifestação, o que é esse déficit exatamente? Explica para a pessoa que não tem ideia do que você está falando. Bem, o atuário ele faz um cálculo e analisa a quantidade de entrada de dinheiro dentro do nosso RPPS, que é o nosso IPREVILE, nosso previdência nossa, né? E aí o que acontece? Ele analisa a quantidade de dinheiro que entra para essa previdência e a quantidade que sai. Quando há equilíbrio, ele diz que está tudo bem, não há déficit atuarial. Mas nesse momento, a entrada está sendo menor do que a saída, ou seja, para pagamentos das contas está saindo muito mais. Então ele diz, há um déficit atuarial. Que déficit atuarial é esse que de repente aparece e que não existia antes nas outras gestões? Então, assim, é um negócio complicado. Mas, de qualquer forma, a pergunta foi, bem, aumentando a nossa alíquota de 11% para 14% nessa contribuição, isso sana o problema do déficit atuarial? E aí ele respondeu, não resolve. Aliás, o que está sendo proposto hoje também não resolve o nosso problema. Ainda vai haver déficit atuarial no que eles dizem que é o déficit atuarial. E qual que seria a solução para deixar no azul o plano de previdência dos servidores de Joinville? Bem, a proposta é que a Prefeitura pague tudo o que deve ao IPREVILE e que tem pago de maneira parcelada. Mas não dá para pagar. Bem, então, qual é a proposta do prefeito? Bem, lembro vocês que
para você ter um regime de previdência sustentável, tem que ter um número de ativos bastante grande, com o de inativos para compensar. Então, tem que ter muitos ativos para contribuir e manter esse fundo de previdência. O problema é que não estamos realizando concurso. Então, não está acontecendo concurso. Não há previsão de concurso. Não. Porque, para explicar, então, para você que não está muito familiarizado, é muito simples. Você tem o servidor que está contribuindo todo mês e você tem que honrar com as aposentadorias daqueles que já estão afastados, né? Que se retiraram do serviço. Então, quando começa a haver pouca gente para contribuir e muita gente para receber, naturalmente vai chegar um momento que essa bolha explode e você não consegue mais resolver a questão. Então, a alternativa, a reforma da Previdência, que tem o objetivo, entre outras coisas, de ficar parelho com a reforma federal, tem que existir alguma adaptação local, mas é preciso também que haja contratações. Sim. Né? E aparentemente, nesse período de pandemia, ao que tudo indica, nós não deveremos ter contratações, pelo menos até o final do ano que vem. Né? Então, além disso, de não ter os concursos sendo realizados para poder manter sustentável esse nosso fundo de previdência, não estamos recebendo aumento de salário, tudo está recebendo aumento, como gasolina, gás, e aluguel e tudo mais, e como nós também somos cidadãos, também temos que pagar esses impostos. Não estamos recebendo aumento e a proposta é que retire um pouco mais do nosso salário, ou seja, 3% mais de retirada dos nossos salários. Então, peraí, essa é a solução? Não, não é a solução. E qual que é o próximo passo? Ontem, uma grande parte dos servidores estiveram representados lá na Câmara de Vereadores, não foi possível ter acesso à Câmara por razões óbvias, né? A pandemia está impedindo essa circulação na Câmara. O que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem sensibilizar os vereadores a respeito desse tema ou vocês pretendem ir direto ao prefeito? Qual é a estratégia que vocês pretendem adotar? Bem, a conversa com os vereadores já está sendo realizada aos poucos e agora à distância, né? Infelizmente, não podemos fazer isso pessoalmente. Mas, de qualquer forma, a intenção é conversar com esses vereadores. O problema é que eles estão irredutíveis. Eles dizem que é isso e é isso que vai salvar a Previdência. Não está a perigo a Previdência. O problema é que, se não tem concurso, fica difícil você manter uma contribuição saudável, um RPPS saudável. Mas aí cabe uma pergunta. Há espaço para contratações na Prefeitura de Joinville? Quando eu me refiro a espaço para realizar contratações, porque se precisa de mais servidores. Então, o que aconteceu? Aconteceu um processo seletivo, como eu sou fisioterapeuta também, eu participei desse processo seletivo. O processo seletivo era para absorver pessoas de fora, que não são concursadas, para emergência, que é esse caso da pandemia agora, que nós estamos abrindo leitos de UTI. O problema é que os NASFs, que são aqueles que estão prestando uma assessoria ao PSF, aquele posto de saúde que está perto da sua casa e que precisa de especialidades como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, esse NASF também está recebendo do processo seletivo. Então, assim, nem concursado, porque essas vagas, elas não são temporárias, elas são permanentes. Então, nem para essas está havendo concurso. Então, pera lá, se não resolve aumentar a nossa alíquota, fazer a reforma da Previdência, qual vai ser o próximo passo para nos machucar, para nos tirar, para nos prejudicar? Eu sei que o fundo de Previdência é nosso e que a gente tem que manter, mas, em contrapartida, tem a cota patronal, que é a contrapartida de que eu entro com 11% para o IPREVIL, e é compulsório, ninguém me pede, você pode me dar aí 10% hoje e 1% amanhã? Não, é 11% imediato. E onde estão as 22% que a Prefeitura tem que repassar ao IPREVIL e também para torná-lo sustentável? Isso não está acontecendo. Fica difícil. Tá certo. Eu quero agradecer muito a Viviane Kizar-Nobai, que aceitou gentilmente o nosso convite para expor o ponto de vista dos servidores em relação ao tema. A Viviane é servidora da área de saúde, a quem nós queremos agradecer nesse esforço que todo o pessoal de saúde tem feito com essa pandemia, que já dura mais de um ano, né? Agora que a gente acabou de completar um ano,
Mas o IPREVILE, como todos sabem, ele atende a todos os servidores de um modo geral. Tá certo, Viviane? Eu agradeço muito a sua presença e vamos manter contato. A gente espera que se encontre uma solução que viabilize a situação do IPREVILE, que não prejudique os servidores as pessoas que estão aposentadas, que já se retiraram do trabalho, e que no final a gente encontre um equilíbrio que seja satisfatório para todos aí, Viviane. Eu agradeço, mas eu só queria comentar uma coisa. A população está preocupada com uma certidão emitida pelo nosso RPPS, né, de que está tudo tranquilo quanto ao nosso fundo de previdência e que a prefeitura pode continuar recebendo verbas. A prefeitura vem para cima da gente e diz que o problema é nosso e que nós temos que cuidar do nosso fundo de previdência. A prefeitura também tem sua contrapartida. Então, assim, não tem o certificado hoje porque está em déficit atuarial, porque a dívida veio da prefeitura para com a gente. Então, entre na justiça e peça essa certificação para continuar recebendo verbas. Não venha tirar da gente. Obrigado, Viviane. Obrigada Até uma também. próxima. Tchau, tchau. Conversamos com a Viviane Czarnobay, que conversou conosco sobre esse problemão que está aí na mão da Prefeitura de Joinville e da Câmara de Vereadores, né, para solucionar.